Olá, meu querido aluno, bom dia para você. Na aula passada nós falamos de uma escola filosófica chamada de cinismo, uma escola helenística, e falamos sobre o nosso querido filósofo Diógenes, o filósofo do barril, ou filósofo Chaves, como você queira interpretá-lo, né? Ele dizia que nós não podemos ter tudo o que queremos e por isso devemos nos preocupar mais com aquilo que podemos ter. E isso são as coisas simples da vida. Agora nós vamos falar de uma outra escola também importante, helenista, que é o estoicismo. O estoicismo é conhecida como a filosofia da coragem, a filosofia da resiliência, a filosofia da busca pela felicidade e da paz interior, a ataraxia. Nós temos aí alguns nomes importantes, como o grego Zenão, ou os romanos Cícero e Sêneca, Marco Aurélio também, né? O imperador Marco Aurélio foi um estoicista. Os estoicos viviam no estuar. O estuar é o arco que dividia a cidade, né, para o lado de fora dessa cidade. E eles viviam ali naquele arco. Nós precisamos lembrar que a Grécia, nesse momento, está passando por uma crise social muito grande, uma crise social, uma crise política, né, onde os cidadãos gregos não estão confiando nas suas instituições. Ela havia passado por uma guerra terrível, né, por conta de Alexandre o Grande, as guerras macedônicas, que acabou com aquela estrutura de cidades-estados, e a busca que Aristóteles, Sócrates, Platão desenvolveram sobre viver bem, né, na polis já não fazia mais sentido a partir do momento em que a polis grega não existe mais. Tudo agora é um Estado único, né, comandado por um governo estrangeiro. Então, os filósofos vão em busca de uma resposta para o viver bem, a ataraxia. E os estoicos vão defender uma ideia muito simples, de que nós não devemos ficar preocupados com as coisas, porque as coisas são o que são. Né? A dor, o sofrimento, a guerra, as crises, as doenças, elas são o que são. E nós não podemos mudá-las, nós não podemos acabar com elas assim. Porque para os estoicos, elas existem por uma razão. Né? E essa razão é uma razão universal. É uma razão que ela vai promover, na concepção deles, algo muito bom. Então, o que um estoico tem que fazer? O estoico tem que aprender a conviver com isso. Ele tem que aprender a viver bem diante das dificuldades. E é interessante pensar que hoje, por exemplo, né, o estoicismo nos cabe muito bem. Né? Nós vivemos em períodos de crise, agora mesmo estamos vivendo com essa questão do coronavírus, né? E temos que estar isolados, né, dos outros grupos sociais. Para o estoico, ele viria isso de uma forma muito tranquila. Ele sabe que o vírus existe e ele não pode deixar de existir. O que eu tenho que fazer é aprender a viver bem nesse momento, buscando uma paz interior, buscando tranquilidade, entendimento das coisas. Né? Isso é de forma racional. Tá? Os estoicos primavam pela razão. Não estou falando aí de autoajuda, né, de visões espirituais, não é isso. Os estoicos não pensavam desta forma. Eles eram extremamente racionais e entendiam que o conhecimento é que traz a felicidade. Então, para um estoico, ele entendia que os vírus existem e eles fazem mal aos seres humanos e os seres humanos precisam ficar isolados até que passe esse período. E o que ele faria? Já que ele está preso dentro de casa, ele ia ler um livro, ele ia procurar melhorar as suas relações com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, com sua mãe. Ele procuraria produzir mais, né, caso ele pudesse fazer algo dentro de casa, ou até aprender mais, lendo livro, meditando, falando sobre a vida. Então, o estoico ele é assim, né? E nós aprendemos muito com eles. Grandes homens têm livros estoicos na sua cabeceira, né? A gente ouve aí Bill Clinton, Barack Obama, né? O Stephen Hawking, né, fala muito sobre os estoicos, né? Arnold Schwarzenegger, né, quando se tornou governador, ele disse que só era possível porque ele ia procurar levar uma vida mais estoica,
E o que é isso? Agora, é importante a gente entender que ser um estoico não é você se acomodar diante da dificuldade. Não é isso não, tá? Um estoico, ele não se acomoda diante da dificuldade. Ele busca uma melhor maneira de se viver. Ele busca entender o que está acontecendo. Quando ele entende, ele usa a sua racionalidade e procura dominar o ambiente de forma que ele possa ter paz interior e promover paz para todas as outras pessoas. O ano passado, uma aluna minha, do 9º ano, né, a Gabriela, ela fez esse desenho para mim aqui. Eu pedi a ela para fazer, né, um desenho, o que ela entendia ser o estoicismo, e ela fez esse desenho. Veja se você consegue ver aí, né? Tá vendo? Ela disse que a realidade, né, é como se fosse a raiz. A nossa realidade é a raiz. O tronco desta árvore é a razão, a forma como nós pensamos a nossa realidade. E nós devemos pensar essa realidade, né, a fim de que essa realidade, que é a raiz, possa promover e dar frutos, e frutos que possam